Bom, vamos lá então. Sentimentos adotados, a gente vai falar hoje. E eu costumo falar, gente, que quando a gente carrega um peso que é nosso, por exemplo, né? Se você tem um filho pequeno, mesmo que ele esteja pesadinho, gordinho, você consegue segurar ele com uma sacola do outro lado e vai no mercado, vai na farmácia, você faz compra e é pesado, mas você dá conta. Se você pegar uma criança do mesmo peso, mas que não é sua, a criança da vizinha, por exemplo, você já não aguenta ficar 5 minutos com a criança no colo, aquilo se torna assim um peso insuportável. Por quê? Qual que é a diferença se as crianças têm o mesmo peso? A diferença é que a criança sua é sua, né? Aquela criança, o seu filho é seu, e o filho do outro não é um peso seu. Então, na vida é assim também. Se você for parar para reparar, tudo que você carrega, tudo que você precisa lidar, que é seu, é algo realmente seu, é algo que está no teu controle, é algo que está na sua responsabilidade, que você tem total responsabilidade e autonomia para resolver. Pode até ser difícil, mas você dá conta. Agora, se é um problema que você não tem autonomia, não está na tua mão, não depende de você, você não tem noção nem de onde veio, por que veio e o que necessariamente está acontecendo na sua vida, aquilo se torna insuportável. Então, assim também são os sentimentos adotados. Porque uma coisa é você lidar com um sentimento que você sabe de onde veio. Por exemplo, você está triste porque você realmente está muito solitário, você perdeu seus amigos, ou passou por um divórcio, mudou de cidade, ficou longe da família. É normal sentir tristeza. Mas muitas vezes as pessoas sentem uma tristeza que não tem motivo. Tá tudo bem, tá tudo certo na sua vida e ela sente essa tristeza. Ela sente uma culpa que também não tem motivo. Ela sente uma raiva, uma coisa, uma ira dentro dela que também não tem motivo. A pessoa ela não sabe. Então, normalmente, quando isso acontece, gente, é porque tem a ver com sentimentos adotados, tem a ver com sentimentos que não nasceram em você, tem a ver provavelmente com algum familiar seu e não com você. Eu tenho até uma pessoa na minha família que é assim, é assustador, tanto que era uma pessoa assim livre, uma pessoa que não, vou criar meus filhos livre e tal. Quando casou, mas ficou igualzinho o pai. Ah, você tá aí. Ok, Renata. Ficou igualzinho, todo cheio de super protetor. Todos nós estamos numa lealdade inconsciente. E quando você traz isso para a consciência, aí você pode se libertar. Aí sim você pode começar um processo de cortar o cordão umbilical. Porque cordão umbilical, gente, é tudo de bom, é maravilhoso, te nutre dentro da barriguinha da mãe. Depois, lá de fora, só vai empatar a tua vida. Então, tem que cortar esse cordãozinho umbilical, né? Quantos outros sentimentos adotados, né? Medo que você carrega, mas às vezes é porque a sua mãe que era medrosa, culpa, nojo, raiva de homem, nojo de sexo. Quantos outros sentimentos adotados que talvez está carregando no seu coração, né? Porque você talvez cresceu vendo sua mãe sofrendo, vendo sua mãe chorando, e você pegou aquela tristeza dela para você. E você se sente culpa, às vezes, de ser feliz. Porque às vezes o seu marido te trata tão bem, tá tudo bem na sua vida, mas você sente culpa, porque é como se fosse uma traição. Nossa, eu ser tão feliz, eu ter uma vida tão boa,
olha minha mãe, olha minha família. De repente você tem uma condição financeira legal e você sente culpa por você morar bem, por você comer bem, por você ter um carro do ano, porque a sua família não tem. Porque você está com o sentimento adotado. E isso é a história dele, gente. É problema deles. Cada pessoa faz a sua escolha na vida. E a gente precisa respeitar. E não querer salvar as pessoas das suas próprias escolhas. E aí eu pergunto para você, para vocês, né? Quais os sentimentos que vocês estão carregando aí que de repente nunca foi seu? Essa concepção que você tem às vezes de homem, de filho. Por exemplo, tem gente que tem uma impaciência com filhos. Com criança, não consegue dar afeto, não consegue beijar, não consegue ser amorosa com os filhos. Mas às vezes você fica pensando, poxa, mas eu cuidei dos sobrinhos, eu trabalhei em escola, eu gosto de criança, mas por que com os meus filhos eu não tenho paciência? Porque talvez os teus pais não tinham, porque você cresceu ouvindo os teus pais dizendo que criança dá trabalho, que criança é terrível, né? Quantas outras coisas, gente? Quantos outros sentimentos adotados que você está carregando e que você precisa devolver para a pessoa que é devida, seja pai, seja mãe, seja tio, seja avós, né? De repente, foi uma perda, foi uma morte que aconteceu na família e de repente sua mãe perdeu um filho, né, um irmão, uma irmã mais velha sua, e ela não deu conta mais de olhar para a vida e ela ficou presa na morte, ela ficou presa olhando para essa criança que morreu. E talvez você pegou esse sentimento para você também e você também não consegue amar a vida, você também não consegue estar na vida, porque você está junto com a sua mãe na morte. Talvez você entrou numa dinâmica assim, mãe, eu no teu lugar, que é a dinâmica que eu entrei com meu pai. Inconscientemente, eu disse para o meu pai, pai, eu no teu lugar, eu vou no teu lugar, eu assumo a culpa no teu lugar. Quando alguém morre na família e de repente você não consegue mais viver, é como se estivesse dizendo assim, eu vou para a morte com você. É uma lealdade. Esses são, então, gente, os sentimentos adotados. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, que vocês consigam identificar aí, tá? Se quiserem me mandar perguntas no privado, ou de preferência no grupo, para que todo mundo possa crescer junto, tá? Pode mandar e a gente vai compartilhando lá um pouquinho mais desse assunto, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus.